Bianca cresceu, acreditando que havia algo errado com ela. Não era uma ideia que surgiu de repente, mas sim construída ao longo dos anos, em comentários sutis, olhares atravessados e comparações que sempre a colocavam em desvantagem. Desde muito jovem, aprendeu a evitar espelhos, não por vaidade, mas por medo do que veria refletido. Na adolescência, esse desconforto se intensificou. Enquanto outras garotas pareciam seguras de si, Bianca se encolhia. Evitava fotos, desviava o olhar de superfícies refletoras e criava estratégias para passar despercebida. O espelho deixou de ser um objeto comum e se transformou em um inimigo silencioso. Em casa, o ambiente não ajudava. Comentários aparentemente inofensivos reforçavam inseguranças já existentes. Pequenas críticas, muitas vezes disfarçadas de preocupação, se acumulavam e se tornavam verdades absolutas em sua mente. Com o tempo, Bianca deixou de questionar essas ideias. Ela simplesmente acreditava nelas. Na escola, as comparações eram inevitáveis. Redes sociais intensificavam ainda mais a sensação de inadequação. Rostos perfeitos, corpos idealizados e vidas cuidadosamente editadas criavam um padrão impossível de alcançar. Bianca se sentia cada vez mais distante de tudo aquilo. Para lidar com isso, ela desenvolveu um hábito: ignorar. Evitava qualquer situação que a obrigasse a se encarar de verdade. Se arrumava rapidamente, sem olhar com atenção. Passava pelo espelho como quem passa por algo proibido. Era mais fácil não ver do que enfrentar. Os anos passaram e essa relação com a própria imagem se tornou parte de quem ela era. Já adulta, Bianca mantinha o mesmo comportamento. No trabalho, era discreta, eficiente, mas sempre à margem. Evitava chamar atenção, como se ainda carregasse o medo de ser julgada a qualquer momento. Apesar disso, havia algo dentro dela que começava a se incomodar, uma sensação de cansaço, como se estivesse vivendo pela metade. Não era apenas sobre aparência, menos era sobre identidade. Quem ela era, afinal, além das críticas que havia absorvido? Foi em um dia comum, aparentemente sem importância, que algo mudou. Ao chegar em casa, cansada e distraída, Bianca parou diante do espelho sem perceber. Por alguns segundos, ficou ali, imóvel. Era raro, talvez a primeira vez em anos, que não desviava o olhar imediatamente. No início, a reação foi automática. A vontade de se afastar veio forte, quase como um reflexo condicionado. Mas dessa vez, algo foi diferente. Em vez de virar o rosto, ela decidiu permanecer. O silêncio tomou conta do ambiente. Não havia julgamentos externos, nem vozes críticas. Apenas ela e seu reflexo. Bianca começou a observar, com cautela, não como alguém que busca defeitos, mas como alguém que tenta entender pela primeira vez. Olhou além das imperfeições, que sempre acreditou serem tudo o que existia. Percebeu traços que nunca havia notado de verdade. Expressões, detalhes, marcas de experiências. Não eram sinais de falha, menos eram sinais de vida. Aquela imagem no espelho não era uma inimiga, mas alguém que havia resistido a tudo aquilo que tentou diminuí-la. A emoção veio de forma inesperada. Não era tristeza, nem alegria. Era reconhecimento. Naquele momento, Bianca entendeu que o problema nunca foi o reflexo. O problema era a forma como havia aprendido a enxergá-lo. Durante anos, repetiu uma narrativa que não era sua, construída por vozes externas, que nunca deveriam ter definido seu valor. Essa percepção não trouxe uma transformação instantânea, mas iniciou algo profundo, um processo. Nos dias seguintes, ela voltou ao espelho, ainda com receio, ainda com dúvidas, mas com uma nova intenção. Em vez de evitar, começou a encarar. Em vez de criticar, tentou compreender. Pequenas mudanças
começaram a acontecer. Sua postura mudou. Seu olhar se tornou mais firme. No trabalho, passou a se posicionar mais. Não era uma mudança radical, mas suficiente para ser notada. As pessoas ao redor começaram a reagir de forma diferente. Não porque Bianca havia se tornado outra pessoa, mas porque, pela primeira vez, ela mesma se enxergava de forma diferente. O reflexo continuava o mesmo menos, mas a forma de olhar havia mudado completamente. Com o tempo, a confiança foi crescendo, não baseada em padrões externos, mas em algo muito mais sólido: aceitação. Bianca não precisava mais fugir de si mesma. E foi então que percebeu o verdadeiro segredo do espelho. Ele nunca mostrou quem ela era de verdade. A verdade sempre esteve no olhar de quem observava e, quando ela finalmente mudou esse olhar, o mundo inteiro passou a refletir essa nova versão, forte, consciente e, acima de tudo, livre.